pessoal, tudo bem? E hoje eu trouxe uma outra proposta para as nossas latinhas de carinho, as super fofas, né? Alguma coisa um pouco diferente daquelas que a gente já vem fazendo. O miolinho desse joguinho americano é a simples união dos quadradinhos que todo mundo já sabe fazer. Mas o diferencial dessa peça é justamente essa borda de escalope, que é alguma coisa que nem todo mundo fez e que a gente pode começar a aprender a fazer, e os truquezinhos que eu vou passar para ele ser bem sucedido. Para isso a gente já tem a nossa super régua de escalope, bem bonitinha, que vai facilitar muito o trabalho. Então vamos começar? Pegando aqui a latinha, vamos abrir. Dentro ela já vai vir assim, ó, com todos os quadradinhos cortados no tamanho certo e o esquema do projeto, tá bom? Então é tudo facilitado. Vamos lá. Então a gente vai começar unindo os quadradinhos. Para essa peça nós vamos usar 40 quadradinhos e a gente começa unindo de 2 em 2. Quando eu fiz o meu, eu fui unindo aleatoriamente, sem me preocupar com o que ia coincidir com o que. Simplesmente de 2 em 2, 2 em 2, a gente vem no nosso famoso direito com direito, jamais esquecerei. Põe um alfinetinho e aí a gente vai para a máquina. Só que assim, a dica, vamos agilizar o processo, né? Então nós vamos fazer 20 conjuntos de 2 em 2 e a hora que eles estiverem prontos, a gente junta em 10 conjuntos de 4 em 4, tá bom? Então aqui, o que a gente sempre vai observar nisso, que é lá da primeira aula do nosso patchwork. Nós vamos regular o nosso pé de máquina, 3, 5. Vamos deixar essa borda sempre rente ao pezinho. Dou um retrocessinho nas pontas. Então, nós vamos formar aqui, ó, 20 conjuntinhos de 2 em 2. E depois, a gente vai juntar de 4 em 4, para até formar 5 tiras com 8 quadradinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Feito isso, o que a gente sempre tem que lembrar? De passar as tiras todas deitadas para um lado, e na hora de juntar a outra tira, a gente tem que lembrar que essa passagem, essa dobra da tira tem que estar para o lado oposto. Isso é lá da primeira aula de patchwork, hein? Nós vamos juntar direito com direito e fazer com que a junção das duas costuras estejam uma para um lado e a outra para o outro, para elas não ficarem sobrepostas, tá bom? E aí a gente vem aqui e faz a costura, tá bom? Vamos lá? Terminei de costurar e aproveitei e dei aquela passada básica, que eu lembro sempre que o ferro é nosso amiguinho, não é o inimigo. Então vamos observar o quê? O avesso. É assim que eu quero o avesso, bem bonitinho. Tudo passadinho para lá, para cá. Eu não quero nenhuma daquelas costuras torcidas, porque virou na hora que estava costurando. Isso tudo dificulta quiltar depois, né? Então, nós vamos deixar um avesso bem passadinho. Vamos colocar agora as bordas. O que eu vou precisar? De tiras de 6,5 cm
que nós vamos fazer a volta toda. Antes disso, caso seja necessário, aqui no meu ficou bem certinho, mas pode ser necessário dar uma refiladinha, de repente, aqui em algum pedacinho que ficou meio crescido. Então, a gente deixa por igual, ó, pra ficar bem bonitinho, tá? Ó, esse aqui tá em ordem, esse aqui, um pedacinho, minha super auxiliar, Ivonete. Ó lá, obrigada. Pronto, ó. Refilou o pedacinho, aí ele tá todo pronto. Então, nós vamos pegar aqui, ó, essa tira que eu cortei, 6,5, 30 centímetros vai ser o suficiente pra gente tirar a parte do forro e mais essas bordinhas, tá? Então, esse aqui eu tirei primeiro o forro, depois eu peguei esse excedente, só pra ir avisando. Ó, foram 2 pedaços, é uma questão de aproveitamento de tecido, pra não ter desperdício. Então, se você pegou seus 30 centímetros, de orelha a orelha, a gente vai tirar 2 vezes 30 por 38. E com o que sobra, você faz as faixinhas com 6,5, tá? Então, olha, eu vim aqui, vou costurar primeiro nessas 2 beiradas. Vou cortar a tira aqui. 1, 2, depois a gente torna a refilar. Porque se eu falo para cortar uma medida exata, de repente deu uma pequena diferença no seu pé de máquina, aí pode faltar, e sobrar a gente refila, agora faltar não tem jeito, né? Olha lá. Vamos costurar aqui e aqui, direito com direito e direito com direito. Vamos lá? Então, as 2 laterais aqui já foram costuradas, agora nós vamos colocar aqui e aqui. Sempre lembrando do nosso amiguinho ferro, que ajuda bastante. Ó, nenhuma costura ficou torcida, hein? Então, ó, já ficou costurada toda a moldura em volta dos quadradinhos. Com base nisso, com esse aqui bem pronto, que nós vamos colocar na manta e depois riscar e fazer o nosso escalope. Qual é agora a dica que eu vou dar? Nós vamos pôr na manta bonitinho e quiltar primeiro como a gente quiser. Nessa peça pronta aqui, eu só fiz um quilt reto, não nos 4 lados do quadradinho, só daqui pra lá e de baixo pra cima, o suficiente para ele ficar fixo na manta. Agora aqui eu também vou fazer um quilt bem básico pra gente não se demorar aqui no vídeo, né? Vamos lá? Este, em cima da manta, sempre um pouco maior. Essa manta aqui é R2, mas pode ser R1. Se vocês forem usar o R1, lembra de deixar o lado da resina para cima. E agora vai um quilt básico. Fiz um quiltzinho básico aqui, uns de assim, outros de assim, só para ele ficar fixo aqui na manta. E agora eu vou arrematar com a nossa famosa costura de segurança, tá? Então a gente tá voltando aqui com as bordas prontas, costura de segurança feita e excesso de manta eliminado, tá? Então o nosso trabalho tá prontinho para a gente começar a segunda etapa. O que eu quero dizer para vocês? Vamos agora costurar o fundo, parte de trás do joguinho americano, que é onde a gente vai fazer
o risco do escalope. O que eu quero dizer para vocês? Vamos trocar a cor da linha. Até então eu costurei com branco porque não ia fazer nenhuma diferença, mas quando eu for mostrar a costura do escalope, vocês vão entender por que eu quero a linha da mesma cor. Então, já que a gente vai costurar isso agora, vamos trocar a cor da linha? Então, nós estamos aqui, olha, com 2 pedaços de 30 por 38. A abertura vai ficar aqui no centro. Então, nós vamos juntar direito com direito e vamos passar uma costura onde é o 38, tá? Nesse comprimento. Costurar um pedaço, deixar um buraco, costurar outro pedaço, tá bom? Mais ou menos uns 10 centímetros é suficiente. Tcharam! Não vamos esquecer. Vamos passar essa costura aberta? Gente, já temos o fundo pronto. Agora a gente vai riscar usando a nossa régua. Então, gente, o que nós vamos pegar aqui? Aproveitar. Temos essa costura aqui, que ela já tá dividindo o forro ao meio, nesse sentido. Agora, nós vamos fazer uma outra dobra para dividir o forro ao meio no outro sentido. Então, a gente tá aqui com o nosso forro, aqui a costura central e aqui o vinco que a gente acabou de fazer. Então, a gente tem uma cruz, aqui tá a abertura, certo? Então, nós vamos pegar a régua. Essa quina aqui, a gente coloca exatamente no centro, naquele ponto de cruzamento entre o vinco e a costura. Vai ficar bem rente. Aí, com o giz, a gente vai riscar os 4 cantos. Espelha, ajeita, usa o giz ou uma canetinha que sai do ferro, dependendo da cor, né? Porque se errar, se deslocar tudo, você pode apagar e fazer de novo. Você tá riscando com lápis caneta, aí já viu, né? Ó, espelhou pra cá. Então, agora aqui tá tudo riscadinho. Então, a gente tem que centralizar esse fundo no nosso trabalho. Então, a gente vai achar aqui bem o meio, ó. Vamos focar nos quadradinhos. Tem 4 pra lá, 4 pra cá, o meio. Tem 5, é bem aqui, mais ou menos, ó. Vamos usar a canetinha para fazer um X aqui. E aí, a gente vem aqui na abertura, a gente tem o vinco e a costura. A gente junta aqui, ó, costura com costura, costura com costura. E esse vinco com a... Vamos achar aqui o X. Olha, o X tá um pouquinho mais pra cá. Vamos achar o X, ó, X aqui. Vamos pegar até um alfinetinho para ele aparecer bem aqui, ó. E aí a gente acerta com o vinco. Com o vinco, com o vinco. Pronto. Agora ficou bem centralizado. Confere se o X tá aqui, tá aqui. Vamos alfinetar. Passar uma costura a volta todinha, refilar e desvirar por aqui. Lembrando que a gente tem que fazer essa costura com bastante capricho. Lembrando que aqui já estamos com a linha da cor do fundo e eu vou fazer a troca do pé. Tirei o nosso pezinho tradicional e pus aquele pé aberto que normalmente a gente usa para casear, para fazer os bordados, tal. Por quê? Porque ele vai permitir que a gente veja a linha direitinho. Então, para não sair costura com ponta,
ele fica bem redondo, porque aí a gente tá enxergando bem, o risco vai ficar bem visualizado. Então, pessoal, foi tudo costurado e retiramos aquele excesso de manta. Mais ou menos, ó, dá pra ver por aqui, meio centímetro. Deixei aqui de margem de costura. Acho que dá pra ver direitinho, né? Aí nós vamos pegar a tesoura e vamos dar uns piques aqui, ó, tá? Ó, em toda a volta, bem próximo à costura. Cuidado para não cortar o ponto, tá, gente? É bem próximo, mas o ponto tem que ficar ali. Feito isso em todos os biquinhos, a gente vai desvirar por aqui. E depois a gente fecha com o nosso famoso ponto invisível. Uma vez desvirado, a gente foi com o dedo mesmo empurrando aqui. Mas para deixar ele bem redondinho, a gente vem com o palito e aí a gente reforça cada uma das curvinhas aqui, ó. Vem reforçando para ela ficar bem esticadinha. Aí é que entra o fato de eu ter pedido para vocês colocarem a linha da mesma cor, porque aqui estica o ponto. Então, quando tá uma linha diferente, ele ficou aparecendo umas pontinhas e isso não é bonito. Então, tem que fazer isso, trocar a cor da linha pela linha mais próxima que vocês tiverem no tecido. E aproveitando para falar, eu tinha dito que você ia usar 30 centímetros, que daria para fazer o joguinho. Só que na nossa latinha do amor aqui, as latinhas com carinho, você tem material para fazer 2 peças. Então, como ainda sobra um pouquinho do 30 centímetros, meio metro de tecido de fundo é o suficiente para a gente fazer as bordas e os 2 fundos das 2 peças, tá bom? Feito isso aqui, nós vamos fechar com ponto invisível e a nossa peça tá pronta. Eu espero que vocês façam caprichado e depois mostrem para mim. A régua vai estar à disposição aqui no Mercado Patchwork para quem se interessar, tá bom? Um beijo, até a próxima!